pessoal, tudo bem com vocês? Caso vocês não me conheçam e sejam novos por aqui, o meu nome é Sofia Potti e esse é o primeiro capítulo de uma série de vídeos onde eu vou compartilhar as minhas reflexões enquanto eu leio a Bíblia toda em 2025. Como eu expliquei no primeiro vídeo, vou deixar o link na descrição para vocês, eu vou ler uma Bíblia que é um pouco diferente. É a Bíblia cronológica e ela tem uma ordem um pouco diferente, né? Ela não começa em Gênesis, ela termina em Apocalipse, mas ela tem vários versículos no meio para dar uma sequência mais cronológica e facilitar o entendimento quando a gente lê a Bíblia de capa a capa. Então, essa é a primeira semana e eu vou compartilhar as reflexões aqui com vocês. Vou deixar aqui uma foto, caso vocês queiram acompanhar os versículos que eu estou lendo essa semana. E aí vocês podem tirar o print se quiserem. Bom, então vamos contextualizar, né, o que foi lido essa semana, todos os assuntos. Foram muitos assuntos, pessoal, e eu não vou abordar todos aqui, porque a ideia é realmente ser uma reflexão sucinta de tudo que foi lido e não um estudo bíblico aprofundado sobre cada assunto, tá bom? Mas nós falamos então sobre a criação do universo, sobre a queda de Lúcifer, tô olhando para baixo porque são tantas coisas que eu preciso dar uma lidinha. Criação do universo, queda de Lúcifer, a queda da humanidade, o nascimento de Caim e Abel e depois o nascimento de Sete, que é o terceiro filho de Adão, depois a descendência de Adão através de Sete e também a descendência de Caim, que escolheu não seguir os caminhos de Deus. Também fala sobre Noé, a arca e o dilúvio, e depois a vida após a arca, a vida após o dilúvio, como é que foi isso, né? A descendência de Noé através dos 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé, e para onde que cada um foi, como que foram todas essas coisas, e né, através deles descendeu toda a humanidade. Logo depois disso também fala sobre a Torre de Babel e o início da história de Jó. Então, como vocês podem ver, tem mais de 10 assuntos aí. E eu queria falar com vocês uma reflexão sobre um assunto específico que está lá em Gênesis 3:6. Vou ler aqui. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então a Bíblia diz em Gênesis 3:6 que o fruto era agradável, atraente e desejável. Ou seja, o fruto proibido, aquele que Deus disse para que eles não comessem, porque se eles comessem eles morreriam. E aí eles comeram. Por quê? Porque era agradável, atraente e desejável. O que isso nos mostra? Que o pecado, ele aguça os nossos sentidos, o paladar, a visão, né, as nossas vontades. E ele nos engana, porque, na verdade, ele leva à morte, né? Então, a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso e que os caminhos do pecado sempre vão levar à morte. E por isso que a gente não deve seguir o nosso coração. Quando a Bíblia diz coração, geralmente ela quer dizer mente e sentimentos, e não apenas o coração biológico, né? Então, a Bíblia está dizendo que a nossa mente, que os nossos sentimentos, eles podem nos enganar, que a gente não pode seguir isso como aquilo que vai nos guiar na nossa vida. Hoje eu estou sentindo que eu devo trabalhar, então eu vou. Não, hoje eu não estou sentindo que eu devo trabalhar, então eu não vou. A gente não pode viver assim, certo? Então, a gente não deve se guiar por essas coisas. Mas então, pelo que nós vamos nos guiar? Nós vamos nos guiar pela verdade. E o que é a verdade, né? No mundo hoje em dia, em que são tantas verdades que são proclamadas. A verdade é uma pessoa. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele, ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode ir a Deus. Então, a verdade é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. E como nós podemos conhecer Jesus? Como que nós podemos conhecer a verdade? Né? Ele se revelou através da Bíblia, através dos evangelhos, mas na verdade desde Gênesis até o Apocalipse nós temos vários
e vários vislumbres e profecias sobre o Messias, aquele que viria e aquele que é Jesus Cristo, que já veio e que vai retornar em breve, em nome de Jesus. Pode voltar logo, Jesus. Mas, então, é assim que nós vamos conhecer a verdade, através de Jesus, através da Bíblia, através de ler a palavra de Deus e obedecê-la, porque de nada adianta a gente ler, a gente conhecer a verdade e a gente não praticá-la nas nossas vidas. E para sermos capazes de discernir a verdade, nós precisamos conhecê-la. Como? Ouvindo a palavra e obedecendo. Mas essa obediência, ela precisa ser completa. Não existe meia obediência. Eu obedeço até aqui, isso aqui eu faço do meu jeito. Ou você está obedecendo, ou você está desobedecendo. Ou você está andando na verdade, ou você está andando na mentira. Em Gênesis 6:22, Noé diz que Noé construiu a arca exatamente como Deus havia mandado. Não foi metade da arca ele fez do jeito de Deus e metade não. Metade dos animais ele colocou e a outra metade ele falou, não, a barata eu não vou colocar porque não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido. Por que Deus pediu para Noé colocar barata na arca, gente? Não me faz sentido isso. Pra que barata? Meu Deus do céu. Mas ele colocou e ela está aí até hoje, né? Então, muito obrigada, Noé, viu? Mas, querendo eu admitir ou não, eu sou uma pessoa que não gosta de baratas. Deus pediu para Noé colocar a barata na arca, entendeu? A barata, ela tem um papel em toda a natureza, né? Mesmo que eu não queira admitir isso. Então, a obediência, ela precisa ser completa. Mas como que a gente vai obedecer completamente com todas as nossas falhas e limitações? Dependendo de Deus. Essa é a única maneira. Em toda a Bíblia nós vemos um Deus de relacionamento, um Deus que está disponível, que quer conversar, que quer instruir. Desde Gênesis ali, com Adão e Eva, ele ia visitá-los toda a tarde para provavelmente, né, para trocar uma ideia ali, falar como que foi o dia de vocês. E aí, sei lá, tô imaginando aqui, Adão fala, hoje eu vi uma árvore diferente, né, tinha frutas diferentes, e eu queria entender, e aí Deus ia falar, eu fiz assim, 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 por causa disso, 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 ela tem tal propriedade medicinal, por exemplo, tá? Eu tô imaginando aqui, isso não tá na Bíblia, é só uma imaginação, mas na Bíblia diz que Deus os visitava no cair da tarde todos os dias, e eles conversavam. Então nós vemos esse Deus de relacionamento que quer nos instruir, que quer conversar com a gente como um pai amoroso faz. E é isso que a gente precisa, depender desse Deus. E como que nós vamos obedecer um Deus que a gente não conhece? Nós precisamos conhecê-lo, confiar nele, para que a gente possa obedecer. E ele vai nos capacitar a obedecer plenamente, porque nós não temos essa capacidade sozinhos. Você viu, né, Adão e Eva, os seres humanos perfeitos, aqueles que nasceram sem pecado. Eles, no segundo que eles decidiram que eles iam fazer do jeito deles, eles caíram e eles pecaram e eles sofreram as consequências disso, né? A primeira consequência foi a morte espiritual, né? De eles se separarem de Deus, ficarem separados de Deus. E a segunda consequência foi a morte física, que ocorreu muitos anos depois. Então, gente, caminhando agora para a conclusão, né? Eu poderia falar de muitos mais assuntos aqui a partir dessas passagens, né? Mas isso levaria muito mais tempo e realmente a intenção aqui dessa série de vídeos é trazer reflexões simples, práticas, de alguns pontos enquanto eu estou lendo a Bíblia inteira. E eu convido vocês a ler a Bíblia inteira também e trazer as suas próprias reflexões. Se você quiser, comenta aqui embaixo as suas reflexões também, que eu vou gostar muito de ler. E eu vou ficando por aqui, que eu espero que esse vídeo tenha abençoado vocês e até a próxima!